Perspectiva para a Rússia é alarmante. Mas será que tudo realmente está desmoronando? Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, especialistas e líderes ocidentais têm previsto o colapso total da economia e da indústria militar do país. Comentários multiplicaram-se. Dizem que a indústria de defesa russa está desmoronando, incapaz de lidar com sanções severas, instabilidade financeira e escassez de trabalhadores qualificados. A pressão é grande, o cenário parece sombrio, não é? Porém, mesmo diante de sanções sem precedentes, exclusões do sistema de pagamento internacional e perdas severas em homens e equipamentos na guerra, as previsões de desmoronamento imediato não passaram de boatos. A própria análise do Centro de Estudos Estratégicos afirma: a economia russa está deitada, mas não fora de jogo. São quase 4 anos de conflito, e alguns analistas já afirmam que 2026 será o ano em que a indústria de defesa russa irá ruir de vez. Quer saber se essa narrativa tem fundamento? Vamos analisar as evidências. Recentemente, um artigo na publicação Defesa revelou que a indústria bélica russa enfrenta sua maior crise desde a dissolução da União Soviética. O editor-chefe, Dylan Malusov, um ucraniano que estudou no Peru, traz informações de dentro do setor. Ele aponta que as fábricas militares russas estão estremecendo, quase quebrando. Os lotes de produção dependem de uma quantidade cada vez menor de trabalhadores, e a estabilidade financeira dos fabricantes está cada dia mais frágil. O mercado de trabalho na Rússia passou por uma revolução silenciosa. Estima-se que cerca de 2 milhões de homens de idade ativa deixaram o emprego. Muitos fugiram do país após a mobilização parcial de 2023. Aqueles que permaneceram, mobilizados ou voluntários, aceitaram salários absurdamente altos para servirem ao exército, quase 14 vezes maiores que a média regional em alguns casos. Imagine, soldados recebem, hoje, quase $2.500 por mês, mais bônus de assinatura que podem chegar a 5 milhões de rublos ao longo de um ano de serviço. Para os russos comuns, isso virou uma oportunidade de ouro. A maioria deles corre para se alistar, atraída por esses salários enormes, enquanto indústrias civis sofrem com a fuga de mão de obra qualificada. E as fábricas? Elas tentam atender a uma demanda crescente por armas e equipamentos militares, muitas vezes a qualquer custo. Os preços de componentes subiram a níveis insanos, índices de inflação dispararam, e a produção se torna cada vez mais inviável financeiramente. Ainda assim, o governo russo continua subsidiando a indústria militar, uma antiga estratégia que mantém o sistema vivo, mesmo diante de sanções e dificuldades. Porém, as dificuldades vão além. As vendas ao exterior deslizaram, deixando a Rússia longe do topo dos maiores exportadores de armas do mundo. Antes, vendia para 31 países, agora apenas para 12. Diversos contratos foram cancelados ou congelados, especialmente após sanções e receios de retaliações. Mesmo assim, o conflito e a demanda interna transformaram a indústria bélica num campo de batalha econômico por si só. E as armas? Seriam esses projetos capazes de resistir? Então, vejamos. Sempre dependentes de recursos importados, muitos sistemas de última geração, como o IAC-38 e o IAC-141, têm sido afetados pela escassez de materiais essenciais. São peças-chave na modernização militar, mas estão cada vez mais difíceis de obter. Enquanto o mundo questiona se a ruína está perto, o cenário revela uma batalha silenciosa. Uma guerra de resistência que desafia as previsões mais sombrias. E a dúvida permanece: será que 2026 finalmente marcará o fim da indústria de defesa russa? Ou será que há forças ocultas que ainda sustentam esse gigante? A resposta pode surpreender. E o que acontecerá quando todas as peças se encaixarem ou se romperem de vez? Prepare-se, porque a verdade está apenas começando a ser revelada. O cenário das fábricas militares russas é de colapso silencioso. Os edifícios rangem, as máquinas estalam sob a pressão. Funcionários desaparecem como fumaça ao vento. Os recursos escasseiam, e as cadeias de suprimentos se desfazem lentamente. A sensação é de uma estrutura prestes a desmoronar, com sons de metal enferrujado ecoando na vastidão vazia. Uma crise que só piora a cada dia. Mas até que ponto o caos pode chegar? Desde que Vladimir Putin lançou o país na guerra, a situação dentro das Forças Armadas se transformou. 2 milhões de homens de idade ativa deixaram o mercado de trabalho. Alguns fugiram para fugir da mobilização parcial, muitos com lágrimas na alma, deixando para trás suas profissões de alto padrão.
Outros foram convocados ou ingressaram voluntariamente com sonhos e esperança. Alguns retornam, outros jamais verão suas casas novamente. Para convencer mais cidadãos a se juntarem às forças, o governo elevou drasticamente os salários. Jovens oficiais que antes ganhavam pouco mais de $1.000, agora recebem quase o dobro. E os soldados na linha de frente? Suas remunerações saltaram 240%, atingindo quase $2.000 por mês, mais bônus de assinatura que igualam suas rendas anuais. São números assustadores, quase 14 vezes maiores que a média em várias regiões russas. Essas cifras transformaram o serviço militar na profissão mais atraente para muitos, um verdadeiro sonho de riqueza, mas a que custo? No entanto, o gás do glamour esvai-se com o tempo. Problemas de pagamento, corrupção e atrasos se tornaram rotina. Dinheiro promissor, que deveria mover o país, se desvirtua na corrupção. Ainda assim, a soma de dinheiro envolve uma armadilha. Enquanto as forças tentam atender às demandas cada vez maiores do Estado, suas despesas também crescem exponencialmente. Empresas de defesa tentam seguir os pedidos crescentes, mas muitas vezes sem lucros, usando preços que não cobrem custos nem salários inflacionados. O peso da guerra afunda cada vez mais o sistema econômico-militar, que sobrevive por subsídios do Estado, como uma nave que insiste em navegar diante de uma tempestade. Mas a crise não se limita às fábricas, ela se espalha para as exportações de armas. Antes, Rússia dominava o mercado mundial com suas vendas. Hoje sua presença minguou. De 31 países atendidos antes da invasão, passou a apenas meia dúzia. As sanções, a queda na qualidade dos sistemas e a necessidade do próprio país por armas para a batalha no leste se tornaram obstáculos quase insuperáveis. Muitos contratos foram cancelados ou suspensos. Até mesmo nações tradicionais, como Egito e Arábia, desistiram de suas compras. Cada vez mais, a Rússia fica isolada, sem seu antigo poder de influência, enquanto sistemas de armas como o Yak-38 e Yak-141, que um dia fizeram história, se tornaram relíquias em uma guerra que consome suas forças. O que será do futuro? Os sinais apontam para um colapso total na indústria de defesa? A resposta parece cada vez mais próxima, com cada peça de equipamento, cada contrato perdido, cada soldado que não volta para casa. O preço dessa guerra, que ecoa pelos corredores de fábricas e escritórios, é deixado na poeira dos porões industriais. Uma guerra que não só devora vidas, mas também destrói uma potência militar de dentro para fora. E enquanto o Kremlin tenta esconder a decadência, o mundo observa. Porque uma coisa é certa, o fim desse cenário pode estar muito mais perto do que imaginamos. Após anos de resistência, a indústria de defesa da Rússia enfrentava uma crise sem precedentes. Empresas tentavam atender às crescentes demandas do governo, para equipar as forças na Ucrânia. Mas a realidade era dura. Os preços cobrados muitas vezes não cobriam os custos de produção. Os salários subiam rapidamente enquanto os lucros encolhiam. Você consegue imaginar a tensão que isso provoca? No meio dessa batalha econômica, uma pergunta surge. Até onde a Rússia pode aguentar essa pressão sem desmoronar? Os custos de componentes essenciais dispararam, em alguns casos, até 100 vezes mais caros do que antes das sanções. E a situação só piora. A resistência ao bloqueio ocidental foi surpreendente, mas a um preço alto demais. É como se uma sombra gigante se espraiasse por toda a estrutura da defesa. Enquanto isso, países do Ocidente observam com ceticismo. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos afirmou sem rodeios que após 19 rodadas de sanções, a estratégia fracassou. E o que os líderes russos dizem? Que a economia se ajustou, que conseguiu sobreviver à tempestade. Mas por quanto tempo ainda? Os custos ocultos de produzir equipamentos como o Yak-38 e Yak-141, sistemas avançados de caça-jato que precisam de materiais raros e de alta tecnologia, estão destruindo as margens de lucro. Imagine o barulho da maquinaria pesada, o cheiro de óleo queimado no ar, enquanto o esforço é feito para manter tudo funcionando. Cada atraso, cada peça comprada por preços exorbitantes, é uma batalha silenciosa. E os pedidos do governo? Cada um deles vem com uma sombra de incerteza, ameaçando derrubar toda a estrutura diante de dificuldades crescentes. A questão que todos se fazem agora: será que a indústria de defesa russa consegue sobreviver a esse caos? Ou estamos à beira do colapso total, quando sistemas mais sofisticados, como o Yak-38 e Yak-141, simplesmente não poderão mais sair do papel? E a resposta ainda está por vir.
O panorama da indústria militar russa revela uma realidade surpreendente. Por mais que pareça que tudo esteja desmoronando, há uma força invisível que mantém o país de pé, por hora. Desde que as sanções internacionais começaram a se intensificar, uma pergunta ecoa: até que ponto a Rússia realmente está à beira do colapso? Muitos especialistas disseram que sim, que o sistema industrial de defesa estaria à beira do colapso total. Mas os números contam uma história diferente, uma história de resistência quase sobrenatural. Depois de anos sob bloqueios econômicos severos, a Rússia conseguiu evitar o colapso total. Como? Com uma estrutura de subsídios que remonta ao período soviético, onde o governo sustenta as operações mesmo diante de perdas enormes. Produtores de armamentos antes incapazes de cobrir custos, agora operam em um cenário de altos salários, inflacionando o custo de componentes, em alguns casos até 100 vezes mais caros do que antes das sanções. Imagine o cheiro de óleo, o som de máquinas roncando dia e noite, enquanto as peças mais complexas, como sistemas eletrônicos de ponta, ficam escassas e caras. Hoje a Rússia entrega equipamentos para apenas 12 países, um declínio brutal comparado aos 31 de antes da invasão. Sanções, mais do que qualquer outra coisa, podem ter silenciado os pedidos de armas de muitos compradores. O medo de represálias e de se tornar alvo de novas sanções faz com que países parem ou atrasem suas compras. Assim, exportar armas tornou-se uma missão quase impossível, e ao mesmo tempo, uma fonte de preocupação que não para de crescer. Apesar de tudo isso, a resistência russa é impressionante. As empresas de defesa continuam produzindo, mesmo a um custo exorbitante. Os contratos do governo exigem entregas cada vez mais urgentes, aumentando a pressão sobre as fábricas. A cada entrega perdida, a crise na linha de frente só se intensifica. Os soldados cansados enfrentam equipamentos que muitas vezes deixam a desejar, enquanto o peso do fracasso se acumula. E há mais uma reviravolta impactante. A Rússia sempre confiou na exportação de armas para complementar suas receitas domésticas. Durante o auge da Guerra Fria, conquistou o segundo lugar mundial na venda de armas. Agora, esse lugar se perdeu. Em 2024, o número de clientes caiu de 31 para apenas 12. A maior parte dos contratos foi cancelada por medo das sanções ou devido à incapacidade de entregar armas de alta tecnologia. Sistemas que eram orgulho da indústria, como os caças Yak-38 e Yak-141, que um dia representaram a Força Aérea Soviética, hoje ficam cada vez mais distantes do mercado mundial. O que isso tudo significa? Que mesmo sob uma pressão quase insuportável, a indústria militar russa ainda resiste. Mas a que custo? Com componentes 100 vezes mais caros, empregos perdidos, e uma dependência cada vez maior do subsídio estatal, o futuro é incerto. Em meio às sombras da crise, uma pergunta pungente surge: será que essa resistência durará até o limite, ou o castelo de areia finalmente vai ruir? O panorama dos exportadores militares do mundo mostra uma disputa acirrada entre Estados Unidos e Rússia. O país liderado por Moscou costumava ocupar o segundo lugar, atrás apenas do gigante americano. Mas, antes mesmo do início oficial do conflito, as exportações militares russas já começavam a diminuir. Desde 2022, o declínio se acentuou de forma alarmante, fazendo a Rússia perder essa posição para a França. Antes da invasão, a Rússia enviava armas para 31 países. Em 2024, esse número caiu para apenas 12 parceiros comerciais. Como uma sombra da própria história, as sanções internacionais tiveram um impacto devastador. Tudo começou logo após a anexação da Crimeia, em 2014, alimentando uma sensação de insegurança global. Temores de sanções, medo de represálias financeiras, tudo fez com que muitos compradores cancelassem ou congelassem contratos. A preocupação de violar sanções tornou-se uma barreira quase intransponível. Imagine a tensão no ar, o som das máquinas parando, os helicópteros e tanques aguardando na linha de produção. Tudo por causa das restrições. A entrada de novos competidores como Israel, Turquia, Coreia do Sul e Índia também corroeu a fatia do mercado que antes era quase exclusiva da Rússia. A má performance de vários sistemas de armas russos na Ucrânia, especialmente em 2022 e 2023, só agravou a situação. Mas há uma reviravolta sinistra nesta história. A maior causa da queda não é apenas a política ou a má reputação. Na verdade, uma grande parcela do armamento produzido no país está sendo enviada diretamente para os campos de batalha na Ucrânia. Em 2023, o vice-primeiro-ministro russo Denis Manterov
admitiu que uma parte significativa das armas em fabricação é destinada ao conflito. Fornecer para o fronte ucraniano é nossa prioridade absoluta, afirmou. E as perdas da Rússia só aumentaram desde então. Com o exército precisando de mais armas, as exportações sofreram um golpe fatal. Grandes contratos de bilhões de dólares foram cancelados ou deixados de lado. O caso da venda de caça Su-35 para o Egito, cancelada em 2022 por preocupações de desempenho, é um exemplo. A pressão ocidental e as dificuldades de entrega frustraram muitos planos. A Ásia, África e América Latina, regiões tradicionais de atuação, viram seus pedidos encolherem drasticamente. Os clientes estão assustados, receosos de sofrer sanções ou de não receber os produtos. A concorrência de países emergentes só aumentou a crise. No meio dessa tempestade, a Rússia tenta resistir. Mas por quanto tempo? O futuro da indústria militar russa está à beira de um abismo. Será que conseguirão se reinventar ou o declínio será irreversível? O futuro da Rússia parece sombrio, mas será que tudo está realmente desmoronando? Desde o início de 2022, especialistas alertam que a economia do país estaria à beira do colapso, desesperada, sufocada por sanções e isolamento internacional. Mas a verdade é que, apesar das adversidades, o país tem resistido de forma surpreendente. Como pode ser isso? Prepare-se para uma jornada profunda na crise que ainda desafia o mundo. Desde o começo, as potências ocidentais apostaram que a Rússia iria ruir sob o peso das restrições financeiras, boicotes comerciais e perdas no campo de batalha. Lá no alto, na sala de reuniões, ouve-se um sussurro inquietante. Será que eles aguentam? Enquanto isso, o Ministério da Defesa russo enfrenta um cenário de crise sem precedentes, com usinas de produção de armas rangendo, quase desabando sob o peso da escassez de mão de obra qualificada e da escassez de matérias-primas essenciais. O cheiro de óleo queimado misturado ao som de máquinas retumbando ecoa nas fábricas, enquanto engenheiros e operários lutam para manter tudo de pé. Perderam-se milhões de trabalhadores desde o início do conflito, muitos fugindo do país após a mobilização parcial. Quem ficou encarou salários exorbitantes, bônus astronômicos e lucrou com isso. Mas a que custo? Plantas militares antes robustas, agora operam no limite, com desperdício de recursos, custos ascendentes e pedidos que parecem cada vez mais impossíveis de cumprir. A aparente resistência russa levanta uma questão assustadora. Até onde essa maré de dificuldades pode manter o país na batalha? Para responder, é preciso olhar além dos números. As exportações militares que antes dominavam mercados globais diminuíram drasticamente. De 31 países compradores, hoje apenas 12 ainda fazem negócios com Moscou. As sanções que deveriam destruir tiveram um efeito diferente. Obrigaram a Rússia a recorrer cada vez mais às próprias forças internas, criando uma cadeia de produção doméstica ainda mais dependente de subsídios do Estado. O cheiro de metal quente e a sensação de paredes vibrando ao encaixar componentes mostram a intensidade da luta pelo controle dessas linhas de produção. Mas a guerra, além das batalhas terrestres, trouxe um novo inimigo invisível. Drones e mísseis ucranianos que a cada noite, como um pesadelo incessante, rasgam o céu e deixam rastros de destruição em instalações essenciais. Mais de uma dúzia delas atingidas, incluindo fábricas estratégicas de armas, centros de pesquisa e sistemas de comunicação, cada uma ferida na esperança de revitalizar um setor em crise. E enquanto o país enfrenta essas tempestades internas, a situação econômica só piora. Grandes negócios de armas que antes geravam bilhões estão à beira do fracasso. Planos de exportação caem por terra, contratos são cancelados por causa de sanções e receios de retaliações internacionais. Um exemplo? A gigante compra de 16 helicópteros Mi-17, avaliada em 12,7 bilhões de dólares, foi abortada após pressão diplomática massiva. Isso não afetou só as grandes empresas militares, mas milhares de fornecedores menores, quase invisíveis que lutam para pagar salários, manter as fábricas funcionando e cumprir suas obrigações. Uma fonte confidencial revela, até o pagamento pelos tanques entregues em janeiro ainda não foi realizado. Como uma caixa de Pandora, o caos financeiro constrói uma névoa pesada de incerteza, que sufoca a esperança de uma recuperação rápida. E tudo isso ocorre sob o som constante de drones, que como uma sinfonia de destruição, atacam strategic points. Fábricas de munições, sistemas eletrônicos, centros de comunicação.
Cada impacto reforça o medo de que a chave para a resistência russa esteja se esgotando. Uma fábrica de fibras ópticas, única no país, foi danificada por ataques de drones em Saransk, deixando as forças militares vulneráveis a falhas na comunicação. E neste momento a dúvida cruel se instala. Quanto tempo a Rússia consegue segurar essa guerra de resistência, enquanto seus rivais continuam a pressionar e os custos só aumentam? A resposta talvez seja mais surpreendente do que se imagina, pois, apesar de tudo, o país ainda não caiu. Mas até quando? Depois de anos de sanções severas, sanções que pareciam implacáveis, a Rússia parecia estar à beira do colapso total. Mas algo surpreendente aconteceu. Apesar de todas as previsões apocalípticas, a economia russa resistiu. Com custos astronômicos de guerra, perdas em exportações e uma indústria de defesa sobrecarregada, muitos pensavam que o país teria que se ajoelhar. Mas o que poucos imaginavam era que a resistência russa escondia uma reviravolta chocante. Ainda que a produção militar estivesse sofrendo, a economia permanecia de pé, lutando contra tudo e contra todos. Como é possível? A resposta vem de um fato inesperado. A Rússia está se adaptando de maneiras que ninguém esperava. O mercado de trabalho, por exemplo, foi drasticamente alterado. Mais de 2 milhões de homens de idade ativa saíram do país ou foram mobilizados. Os salários aumentaram de forma exponencial. Um soldado na linha de frente agora recebe quase 15 vezes mais que antes, chegando a cerca de $2.480 por mês. Isso transformou o serviço militar na carreira mais lucrativa da Rússia. Pessoas comuns, antes sem esperança, agora se veem atraídas por um convite tentador. Mas qual o custo real de tudo isso? A indústria da defesa, que antes dependia de exportações lucrativas, agora enfrenta uma crise sem precedentes. Empresas têm que cumprir prazos cada vez mais apertados, entregando produtos a preços congelados, enquanto seus custos sobem exponencialmente por causa de salários, componentes e sanções que dificultam a aquisição de matérias-primas essenciais. Quem diria que por trás dessa resistência, a cadeia de produção militar estaria se fragmentando? E a surpresa maior, a guerra levou muitos compradores ao afastamento, e a maioria das vendas externas caiu drasticamente. Antes, Rússia vendia armas para 31 países, agora só 12 permanecem como clientes. Orders foram cancelados, contratos congelados. Os principais clientes preferem não arriscar sanções ou simplesmente não recebem os produtos, que agora estão concentrados na defesa nacional. Mas o mais chocante é o que vem a seguir. Fontes internas revelam que fábricas estão à beira do colapso financeiro. Empresas importantes como a Muron Machine Building Plant enfrentam dificuldades extremas ao vender a preços de 2019, mas precisam comprar componentes a preços de mercado atual, que podem chegar a 100 vezes mais caros. O dinheiro recebido do governo mal cobre os juros de empréstimos, que ainda estão acima de 20%. A consequência? Crescimento econômico quase paralisado, empresas fechando as portas e uma crise que parece não ter fim. Então fica a pergunta, será que a resistência da Rússia está prestes a ser desfeita? Ou será que esse imenso sacrifício está escondendo uma resistência mais forte do que todos imaginaram? A verdade continua a emergir, e o futuro permanece incerto. O panorama da indústria de defesa russa é mais instável do que parece. Desde o início do conflito na Ucrânia, muitos analistas previam um colapso. Relataram fábricas em crise e mão de obra escassa, recursos escassos. Só que mesmo com sanções sem precedentes, a Rússia ainda resiste. Como um gigante que, apesar de ferido, não desaba. Mas será que essa resistência é suficiente para evitar o que parece inevitável? No coração da crise, as fábricas de armamentos enfrentam uma tempestade perfeita. Os relatos indicam que muitas estão no limite. Os engenheiros que antes ajustavam mísseis e caças com precisão cirúrgica, agora lutam contra a escassez de materiais, salários altos e filas de produção que não param de crescer. Você consegue imaginar o som dessas máquinas, o cheiro de óleo quente misturado ao ar frio de uma manhã de produção? Estão trabalhando quase que no limite do colapso. A grande dúvida, esses obstáculos vão acabar com a indústria de defesa? Ou ela continuará de pé malgré tudo, alimentando uma máquina de guerra cada vez mais difícil de sustentar? Mesmo após o impacto das sanções que bloquearam exportações e dificultaram o acesso a componentes essenciais, a Rússia tem tentado se adaptar, produzindo internamente componentes críticos, mesmo que a um custo gigantesco. Mas a que preço? A conta de tudo isso é um segredo bem guardado, ou uma bomba relógio prestes a explodir.
O que ninguém explicou ainda é o futuro dessas armas, como os caças Yak-38 e Yak-141, que antes revolucionaram os céus soviéticos, irão sobreviver ao peso dessa crise. Serão modernizados ou irão sucumbir às falhas na cadeia de fornecimento? Enquanto isso, os pedidos internacionais encolhem, e o exército russo depende cada vez mais do que é produzido internamente. E tem mais, as perdas na Ucrânia têm devorado os estoques de armas, e as exportações que antes rendiam bilhões, agora estão em queda livre. Países como Egito, Argélia e Indonésia cancelaram pedidos, preocupados com a qualidade, o desempenho, ou simplesmente pela insegurança de continuar comprando uma guerra que consome tudo ao redor. Tudo isso levanta uma questão angustiante: a Rússia resistirá até quando? Ou a sua indústria de defesa, que no passado foi símbolo de poder, está caminhando para sua própria autodestruição? Com cada atraso, cada corte em suas entregas, o peso da crise cresce. E no meio dessa tempestade, a maior dúvida é: quem pagará a conta de tudo isso? No auge de agosto, uma notícia despertou esperança na Rússia. Por trás das preocupações, o que será que realmente acontece? A UAC, gigante da aviação, anunciou avanços surpreendentes. O CEO Vadim Badeker destacou que suas instalações mantêm um ritmo intenso de produção para cumprir os prazos de entrega. E os engenheiros do Birro Sukhoi continuam aprimorando os sistemas dos jatos, usando aprendizados de operações reais na Ucrânia. As melhorias visam aumentar a eficácia das missões, na visão dos especialistas. Mas será que tudo isso é suficiente? Nos bastidores, há novidades consideráveis. Recentemente a UAC deu um passo estratégico ao lançar o tão aguardado avião de passageiros MC-21. Impressionante, não é? No Dubai Air Show, o MC-21 mostrou que pode competir de igual para igual com os modelos ocidentais Boeing 737 e Airbus A320. E o melhor, é o primeiro a ser inteiramente produzido na Rússia, uma resposta direta às sanções que cortaram os elos com fornecedores estrangeiros. Por que essa importação é tão crucial? Quando metade da frota de Airbus A320neo de Moscou ficou parada por problemas de motor agravados pelas sanções, ficou claro que o setor aéreo se tornou uma ferida aberta para o Kremlin. Para resolver, Moscou planeja fabricar mais de 600 aeronaves até 2030, substituindo a frota envelhecida. Além do MC-21, o Yakovlev SJ-100 também está na mira. Com um compromisso de mais de 2,7 bilhões de dólares do governo, a esperança é que as dificuldades financeiras e legais da UAC possam ser contornadas. Porém, nem tudo é esperança. Do outro lado, na cidade de Nizhny Tagil, outra gigante enfrenta turbulências. A UVZ, fabricante de tanques e vagões de trem, anunciou uma reestruturação drástica. Em novembro revelou planos de reduzir custos, cortando até 50% dos empregos até fevereiro de 2026 e parando novas contratações. A notícia causa apreensão. Como uma empresa tradicional que ajudou a consolidar a força militar russa, pode estar em tamanho caos agora? Seja nas linhas de produção ou nas fábricas de armamento, o pulso da Rússia parece resistir. Mas qual será o preço dessa resistência? Enquanto o mundo observa, os segredos mais profundos dessas gigantes permanecem escondidos. Serão capazes de se reinventar? Ou a maré de dificuldades vai finalmente fazer seus alicerces desmoronarem? A resposta está no ar, em cada motor que ronca e em cada peça produzida, e nos mistérios que ainda se escondem por trás das máquinas russas. Imagine uma indústria de defesa à beira do colapso, enquanto o mundo assiste. O que está acontecendo com a força militar da Rússia? Desde que a invasão da Ucrânia começou em fevereiro de 2022, uma sombra de crise se espalha pelos corredores de fábricas, escritórios e campos de batalha. Especialistas prevêem que até 2026, o setor de defesa russo pode simplesmente cair no vazio. Mas será que essas previsões estão corretas? O ocaso parecia inevitável. Com sanções sem precedentes, exclusão do sistema de pagamentos rápidos internacional, perdas severas na força de trabalho e equipamentos, tudo apontava para uma derrocada. E no entanto, algo surpreendente ocorreu. A economia e a indústria militar russas resistiram, e de que forma? Ainda que enfrentando dificuldades, continuam entregando pedidos do governo, incluindo lançadores de foguetes termobaricos e veículos blindados com equipamento avançado. Como seria possível? A resposta está nos detalhes ocultos dessa luta. Enquanto os especialistas insistem que a crise máxima se aproxima, uma realidade controversa se revela. O problema principal não está com as armas. Está na divisão de transporte ferroviário.
Um declínio brutal na demanda por vagões de carga arrasta toda uma indústria energética para o fundo do poço. Sanções ocorrem, exportações caem e o transporte de recursos essenciais desaparece. A má notícia: empresas como a Kronstadt, uma gigante na fabricação de drones, está à beira da falência. Em 2020 faturava 25 milhões de dólares, mas acumulou prejuízos de 45 milhões até 2022. A saída do principal investidor quase sepultou a companhia. Por que tudo isso importa? Porque a crise se aprofunda, e uma dúvida cruel paira no ar. Seria essa a derrota definitiva da Rússia? Ou tudo não passaria de uma estratégia de resistência, uma jogada de mestre escondida por trás de números negativos, enquanto a verdadeira batalha acontece nos bastidores? Os sons das fábricas paradas, o cheiro de óleo e ferro envelhecido, o frio cortante dos depósitos vazios. Tudo indica que estamos diante de uma reviravolta inesperada. Uma história de resistência, perdas e possibilidades que podem alterar o rumo do destino russo. Mas até onde essa resistência pode ir? E o que realmente está por vir? Logo após o anúncio de 2022, tudo começou a desmoronar. Quando o principal investidor da Kronstadt, a AFK Sistema, saiu de cena, a crise teve início, a dívida da empresa explodiu, e ela lutava para acompanhar a crescente demanda por produção. Os problemas do setor industrial, falta de pessoal, dificuldades na obtenção de peças, custos que só aumentavam, se acumulavam. Em pouco tempo tudo desmoronou de forma espetacular. Em 2025. A Kronstadt enfrentava mais de 40 processos judiciais, somando cerca de 626 milhões de rublos, o equivalente a aproximadamente 7 milhões de dólares. Subfornecedores, temendo a falência, começaram a ingressar com reclamações antecipadas. Ainda não está claro quanto essas batalhas judiciais afetaram as entregas aos pedidos do governo, mas perder a Kronstadt significaria um golpe severo para a indústria de defesa da Rússia. Uma ameaça que certamente Moscou não deixaria acontecer. Se for preciso, o próprio Putin pode tomar uma decisão radical, privatizar a empresa ou até nacionalizá-la. Afinal, o Estado já perdeu sistemas de defesa como o S-400 por pedaços, por strikes precisos em território ucraniano. Então, salvar a Kronstadt hoje é questão de prioridade máxima. Não há dúvidas, ela será resgatada antes que seja tarde, o que poderia atrasar ainda mais as operações militares, que hoje dependem de sistemas não tripulados, como os veículos aéreos não tripulados. Com esse cenário sombrio pintado pelo especialista Malusov e ecoado por muitos analistas ocidentais, dá para perceber sinais de desespero no ar, até mesmo na mídia russa, que costuma evitar críticas abertas. Apesar do silêncio oficial, a crise econômica revela-se em preocupações mais sutis: o crescimento estagnado, investimentos travados, juros altíssimos, inflação fora de controle, dívida acumulada. Porém, há uma sensação de que o governo ainda tem algumas cartas na manga. A Rússia consegue manter a aparência de que o problema ainda está sob controle, mesmo enfrentando uma crise financeira silenciosa. Mas a questão é, até quando essa calma fingida poderá suportar a pressão? E qual será o próximo movimento? Será que a crise da Kronstadt será só o começo de uma turbulência maior, ou haverá uma manobra que surpreenderá todos? O crescimento econômico e os investimentos continuam sendo preocupações, com taxas de juros e inflação elevadas, além de um alto nível de endividamento. Apesar disso, parece que as autoridades ainda sentem que a situação está sob controle. Eles acreditam que possuem recursos suficientes para ajustar a situação. Mas a verdade é que o país está em um ponto de inflexão, com sinais visíveis de escassez de opções viáveis. O mercado começou a mostrar sinais de desgaste. A economia ultrapassou os limites, e as medidas tomadas até aqui parecem ter funcionado, talvez até demais. Agora, o desafio é encontrar a estratégia certa para retomar o crescimento. A sensação é de que a situação ainda é controlável, mas a janela de oportunidade está se fechando rapidamente. Você consegue sentir a pressão? Quanto à indústria de defesa, o especialista Alexander Mikhailov, chefe do escritório russo de análise político-militar, afirma que em escala macro, a Rússia supera toda a Europa em armas e munições. Com 500 milhão de habitantes e cerca de 30 países desenvolvidos, pelo menos 10 com indústrias de defesa estabelecidas, a União Europeia atualmente não consegue competir com o setor de defesa russo. Isso dá uma vantagem estratégica gigantesca. Ele também aponta que as exportações russas de armamentos atingiram cerca de 60 bilhões de dólares.
E após o fim da operação especial na Ucrânia, espera-se que esses lucros cresçam ainda mais. Mas será que tudo isso é real, ou apenas um blefe? Algumas vozes dizem que sim, que a Rússia está conquistando uma superioridade inquestionável. E agora? O ano de 2026 promete ser a data final das previsões apocalípticas, a hora em que os temores de um colapso total finalmente se concretizam. Você consegue acreditar que tudo isso pode acontecer? Ou será que há uma reviravolta inesperada à frente? Uma coisa é certa, o jogo de poder global está mais tenso do que nunca, e a tensão só aumenta. Uma última pergunta: o que realmente pode parar a ascensão da Rússia? Fique atento. Nosso canal continuará desvendando os segredos por trás da história militar e geopolítica. Inscreva-se, ative as notificações, e não perca os próximos capítulos dessa saga épica.